e fazer igual foi feito em Singapura, né? O que foi feito? Entrou um general em Singapura, consertou o país, depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou: vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje Singapura é uma baita de um país pequenininho, mas é uma cidade-país, mas é uma baita de uma... Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Bom, família, você ouviu aí as declarações do Ratinho, que tem dado o que falar. Inclusive está estampado aqui nos principais portais de informações da internet, dizendo o seguinte: Suplicy diz que Ratinho merece prisão por defender intervenção militar. Então, família, aqui o livre pensamento, a livre opinião, está claro que está no fim, tá certo? Primeiro eu vou deixar claro aqui a minha opinião, que eu não sou a favor de nenhuma intervenção militar, porque eu sei que o exército brasileiro, pelo menos a alta patente, é todo maçônico e recebe diretamente ordens de um governo alienígena, como bem definiu o Dr. Enéas, o Deep State. O exército brasileiro, a sua alta patente, serve a eles e não ao Brasil. Isso já desde há muito tempo atrás. Essa é que é a grande verdade e ficou claro também na greve dos caminhoneiros. Outra coisa que tem que se levar em consideração: qual comandante, qual seria o cabeça que ia tomar o país para depois devolver para o povo? Eu mesmo não confiaria. A questão é que eles implementam o caos para depois vir com essas soluções que o povo jamais gostariam, jamais aceitariam. E aí começam essas celebridades também envolvidas com a maçonaria para vir com essa história. Agora, o que eu penso, meus irmãos, é que a coisa aí é mais simples do que parece. Simplesmente agora o governo tinha o direito e pode fazer isso, de instalar uma CPI lava-toga em cima desses ministros do STF, que é o que tem causado tanta revolta no povo brasileiro. As últimas ações que eles estão fazendo, deixaram de cumprir o seu papel, como mostramos no nosso último vídeo sobre o deputado preso, e passaram a legislar se querem mudar as suas funções. Então isso deveria ser levado à votação para o povo escolher se aceita isso ou não. Inclusive eu acho que esses ministros não deveriam ser escolhidos por ninguém a não ser o próprio povo. Deveria ter eleição, as pessoas saber quem são essas pessoas, de onde vêm, qual foi o trabalho que elas realizaram para merecer, né, uma cadeira daquela, e aí sim o povo eleger. Mas não é feito assim. Esses caras têm se tornado reis aqui no Brasil e isso está gerando uma revolta, e aí pessoas vêm com ideias que vai implementar o caos mais rápido no nosso país. Essa é a minha opinião, e agora a gente vai ver aqui a matéria da UOL, que foi publicada em 18/2/2021. O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, na minha opinião também um parasita, né? Nunca vi esse cara fazer nada que preste, comentou ontem as declarações do apresentador Ratinho, que defendeu uma intervenção militar e fez referências ao período da ditadura brasileira, em vigor de 1964 a 1985. Suplicy afirmou que a fala de Ratinho merece punição semelhante à do deputado federal Daniel Silveira, do PSL São Paulo. Então, pauzinho aqui, família. Veja como essa galera de esquerda tá feliz com o que aconteceu com o deputado. Rasgaram a Constituição e eles estão torcendo e vibrando por isso, até porque eles falaram muito mal do STF já também, diversos canais já mostraram isso e não deu em nada. Agora, quando foi o outro lado, que cada vez mais está representando a vontade popular, aí prenderam. Então basta você dar uma pesquisada pelo mundo, se a pessoa não for um total ignorante, dá uma olhada como é que a China trabalha, a China comunista, como é que a Rússia comunista também trata com quem pensa diferente. Todos os países comunistas agem dessa forma. Pensou diferente deles, cadeia, torna as coisas que são certas como politicamente incorreto, transforma em lei, e aí no final das contas você fica ali oprimido, tendo que balançar a cabeça e concordar com tudo que eles falam e propõem. É esse o sistema que quer vir aqui pro Brasil e está vindo, está sendo implementado através do STF. E era tão fácil de resolver sem medidas tão extremas. Faz a CPI lava-toga em cima desses ministros, acredito que a maioria seria preso, se ficasse ali era um ou dois e nem fica, eu tenho certeza que não fica. Seria os 11 presos, colocaria 11 pessoas escolhidas pelo povo, né, que mostrasse realmente trabalho, que tivesse um currículo de prestação de serviço a essa nação, pessoas apenas com currículo 100%, sem envolvimento com partidos, aí sim a coisa poderia mudar. Mas não, aí vem com essas ideias mais estrambólicas possíveis, e as pessoas, por estar vivendo uma situação de caos, tudo subindo de preço, o salário congelado literalmente, aí acabam dançando conforme a música. Infelizmente, por conta da própria situação, não dá nem para chamar de gado como eles fazem, mas por conta da situação as pessoas acabam sendo vítimas e agindo como massa de manobra. Continuando aqui a matéria, família, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL de São Paulo,
preso anteontem por pregar a substituição dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e defendeu o AI-5, que intensificou a repressão da ditadura militar no Brasil em 1968. Por causa dessas declarações em favor da ditadura militar, Ratinho está a merecer punição semelhante à do deputado Daniel Silveira. Por 11 votos a 0, que a gente também citou isso na última matéria, o STF decidiu que ele deve estar preso, publicou o ex-senador e ex-deputado federal nas redes sociais, lembrando que os ministros do STF decidiram por unanimidade manter a prisão de Silveira, que mostra que todos são farinha do mesmo saco e pensam igual, não é uma coisa de um ministro ou de outro. Como eu falei, se fizesse uma investigação lava-toga em cima desses caras, não ficaria um. O apresentador do SBT usou seu espaço na rádio Massa FM, que pertence ao grupo empresarial de sua propriedade, para repetir uma expressão que já usou em outras oportunidades. Ratinho defendeu que os homens do botão dourado tinham que voltar ao poder para botar ordem na casa, em referência aos uniformes dos militares. O pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior, PSDB, também defendeu ações contra os moradores de rua, citando como exemplo a atuação do prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani. Em resposta, Suplicy desafiou um debate sobre os temas. Aí tá a tweetada dele, irmãos, estou colocando aqui para você, que estava disponível também na matéria. E é o seguinte: desafio o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, a realizar um debate em que ele vem a defender a volta dos militares ao poder no Brasil, como aconteceu de 1964 em diante, na ditadura militar, e a extinção por expulsão da população de rua por meio da força e das armas, afirmou o vereador paulistano. Suplicy sugeriu que defenderia a democracia e as instituições que signifiquem a realização da justiça. Aí o Suplicy aqui continuou dando resposta a ele, que a matéria faz questão de colocar porque apoia a esquerda. Eu vou pular essa parte, vamos aqui para a parte que interessa. Como exemplo para defender uma intervenção militar no Brasil, Ratinho usou a história de Singapura, que virou modelo de desenvolvimento econômico sob a influência política de Lee Kuan Yew. O ex-primeiro-ministro manteve o controle do país asiático por 31 anos, até 2011. Yew sempre foi criticado pelo duro controle de liberdades individuais, como punição para a homossexualidade, pena de morte para alguns crimes e chibatada como forma de punição em outros. O país chegou a receber a alcunha de Disney com pena de morte, pela sua controvérsia e expansão econômica, mas não democrática. Já Giuliani, que depois se tornou advogado pessoal do ex-presidente americano Donald Trump, aplicou em Nova York uma política com leis de tolerância zero, tendo punições automáticas para qualquer tipo de infração nos anos 90. No entanto, o modelo citado por Ratinho para ações contra moradores de rua teve consequências negativas. O método é questionado até hoje por ter contribuído para o aumento significativo da população carcerária dos Estados Unidos, formada em sua maioria por pessoas negras, apesar do grupo racial representar cerca de 13% dos americanos. Aí eles vêm sempre com esses dados aqui, que quando você analisa, como dizia o Dr. Enéas, a urina do indivíduo não é nada do que eles estão falando. Então esse tipo de absurdo sempre acontece quando se vê em matéria da mídia, é isso. Agora o pior é isso, família. Pega uma situação que é real, uma situação de desespero que os brasileiros estão passando, aumento das coisas o tempo todo, o combustível vai aumentar de novo, como já expliquei, e vou fazer mais uma matéria, inclusive era esse vídeo para sair, mas como eu vi essa polêmica com o Ratinho, eu corri aqui para falar sobre isso. Porque em momentos como esse, meus irmãos, é muito fácil a gente correr para o extremismo, e isso não é situação para isso. O STF é uma instituição que deve continuar. A única coisa que deve se fazer ali é ver como esses ministros estão lá, como é que um presidente só dura 4 anos e esses ministros ficam lá como reis, como os donos do negócio. Então tem que ser refeita uma reforma ali, feito tudo democraticamente, fazer uma investigação em cima dos ministros, os que porventura deverem alguma coisa, pagar por seus crimes se houver, e os que tiverem limpo continua de boa. Simples assim. Eu acho que se os juízes fossem realmente honestos, eles mesmos pediriam isso. Olha, nos investigue, a gente não deve. Eu já disse pra vocês que quem não deve não teme. Se fosse o meu caso, eu que não sou nenhuma pessoa pública, se tivesse alguma desconfiança a meu respeito, eu não faria questão de proibir qualquer tipo de investigação. Poderia qualquer um fazer essa investigação, porque eu não devo. Cada coisa que eu tenho, cada coisa que eu comprei, foi com o suor do meu rosto. Então eu não tenho medo nenhum quanto a isso. E ainda mais pessoas públicas é que não deveriam ter mesmo. Acho que se a pessoa vai representar o povo de alguma forma, ela já deveria na mesma hora abrir mão de sigilo fiscal, para deixar claro que ela é uma pessoa honesta, não é? Mas não é isso que é feito, ao contrário, esses caras procuram cada vez mais criar leis para se blindarem e ficarem imunes a certas punições que as autoridades poderiam punir. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu não vejo o Ratinho como nenhum herói brasileiro, como nenhum exemplo, né? O Ratinho, aliás, é muito conivente com o sistema, mas essa é a minha opinião, eu gostaria de saber a sua. Para finalizar, eu não acredito que qualquer tipo de intervenção, como a AI-5, como intervenção militar, que esse tipo de coisa vai salvar o país, eu não acredito nisso.
acho que a única forma mesmo é o povo reagindo, o povo forçando esses políticos que estão aí cobrando, fazendo ele aprovar medidas e leis que inclusive são propostas o tempo todo. Se você der uma acompanhada em alguns projetos que alguns parlamentares tentam aprovar, você vai ver que muitos são honestos, ou pelo menos tentam aprovar projetos que seriam bons para a nação. Corte de gastos, cortes de regalia, acabar com a blindagem, tudo isso os caras tentam, só que não passa. Então o povo deveria estar mais atento a esse tipo de coisa e forçar os seus eleitos a aprovar essas leis que vão trazer benefícios para o país. É isso que precisa ser feito. E qualquer outra coisa tem que nascer de um movimento legítimo da população. O povo tem que dizer, não, eu vou abrir mão do meu conforto e vou pra cima. Parar de acreditar que vai chegar um salvador, porque o único salvador que vai chegar e vai ser no fim dos tempos é o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, como a maioria chama. E quando ele vier vai ser o fim. Até lá, meus irmãos, cabe a cada um fazer sua parte, sem acreditar que vai nascer algum tipo de super-herói e vai fazer o nosso trabalho que nós mesmos deveríamos fazer. Eu não acredito nisso. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fui!